Era chamado, quando havia a pregação, era chamado de Vox Dei. Qual é o significado de Vox Dei? É justamente a voz de Deus. Todas as vezes que essa palavra é pregada com fidelidade, não é o pregador que fala, mas é o próprio Deus que fala. Então, nesse momento, todos nós vamos ter reverência a essa palavra. A gente vai aguardar um pouquinho aqui o nosso irmão Isaías abrir a Bíblia dele também, para que possamos todos juntos termos entendimento dessa palavra. Filipenses 2, do verso 12 ao verso de número 18. Amém? Todos acharam? Vamos fazer essa leitura, que diz assim o texto bíblico. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu, oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Com sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estou aqui, Pai, diante da Tua presença, como um arauto da Tua palavra, como um vaso de barro, ó Senhor. Pai, que o Teu óleo santo escorra sobre a minha vida agora, e que as vidas desses irmãos sejam edificadas pela pregação do Evangelho. Senhor, que o Senhor ilumine as mentes, e que o Senhor edifique a Tua igreja. Ó Pai, fala conosco nessa noite. Nos enche, Pai, com a Tua graça. E nos faz, Pai, resplandecer a Tua nesse mundo. Que nós possamos ser luzeiros da Tua palavra nesse mundo. É assim que eu te oro, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor fale conosco, crendo que o Senhor fará isso, pelo nome santo do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, a moderna sociedade ocidental é a cultura mais próspera da história da humanidade. Em toda a história da humanidade não houve uma cultura tão próspera como a que nós vivemos. Mas também, ao mesmo tempo, essa sociedade é comprovadamente a mais descontente que já existiu. A proporção que essas pessoas possuem coisas é a mesma que elas têm ausência de felicidade. À medida que a economia se torna cada vez mais opulenta, as pessoas parecem mais descontentes e lamentam mais a cada geração. Cada geração que se passa, a gente vê uma insatisfação maior nas pessoas. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde o apóstolo Paulo vai mandar que nós venhamos a nos alegrar. Infelizmente, a Igreja de Cristo, ela vem sendo levada pelo ritmo da sociedade e ela vem tendo essa insatisfação e essa falta de felicidade. Infelizmente, a igreja, ela não está imune a isso. E o fracasso de muitos crentes é não estar em pronta alegria diante de Deus. É não se submeter à vontade providencial desse Deus. É estar descontente com a vida e lamentando pela vida. Irmãos, esses são dois grandes pecados que nós vemos na sociedade e que esses pecados se infiltram dentro da vida da igreja. É o descontentamento e a lamentação. São atitudes que nos distanciam do nosso Deus e que demonstram a nossa falta de confiança na vontade providencial e soberana de Deus. Quando nós se tornamos descontentes e lamentamos, nós esquecemos
que servimos a um Deus soberano. Um Deus que tem infinita sabedoria e amor e que cuida do seu povo. Dito isso, irmãos, eu gostaria de recapitular um pouco do que nós já vimos até esse texto. Quando nós olhamos para a Epístola de Filipenses, ela é tida como uma epístola da alegria. Mas nós vemos situações muito adversas nessa. A primeira é que Paulo, ele não escreve de um lugar onde ele estava totalmente confortável. É preciso lembrar que Paulo estava em sua primeira prisão em Roma. É preciso lembrar que Paulo estava sendo injuriado pelos próprios crentes de Roma, por parte dos crentes de Roma. É preciso lembrar que o apóstolo, ele estava em uma situação ruim. Mas ele escreve a essa igreja, encorajando ela, e ele não se lamenta e nem demonstra descontentamento mesmo naquela situação. Paulo, mesmo naquela situação difícil, ele encoraja essa igreja, ele escreve em amor para essa igreja. Paulo, ele faz exortações a essa igreja. Paulo exorta essa igreja a viver em um só amor, em uma só fé, lutando junto pela fé evangélica. Mas diante de tudo isso, nós vemos que Paulo manda que essa igreja ela vive em alegria. E como podemos viver em alegria diante das dificuldades? Como podemos viver em alegria diante do dia mau? Como podemos viver em alegria diante de um diagnóstico? Diante de uma perda financeira? Diante de um problema familiar, de um luto? Como podemos ter alegria? Como podemos ter alegria diante das adversidades desse mundo? E é nesse texto, irmãos, que nós vamos tratar sobre isso. A alegria na obediência. Eu gostaria que você atentasse comigo para o verso de número 12 e 13, onde nós vamos tratar do primeiro ponto dessa mensagem. O amor gera obediência. Observe comigo o que diz o verso de número 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo aqui ele inicia com um termo muito amoroso. Ele diz assim, pois, amados meus. Paulo aqui está expressando o seu zelo, o seu carinho por aqueles irmãos. A expressão amados meus traz a ideia de pessoas importantes para o apóstolo Paulo. Daí ele enfatiza a resposta ao evangelho. Irmãos, quanto mais amamos a Cristo, mais obedientes à sua palavra nós somos. Paulo aqui ele diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes. Paulo aqui ele diz, vocês são meus amados. Vocês são amados meus na fé, porque vocês são crentes que amam a Cristo e vocês obedecem a Ele. Paulo diz, como sempre obedecestes. A ideia aqui é de uma igreja que perseverava na obediência, como sempre obedecestes. E aí ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo aqui ele está dando uma ênfase ao que ele diz lá no verso de número 27. Paulo diz, vivei acima de tudo, do capítulo 1, verso 27, ele diz, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz que aquela igreja ela deve obedecer a Cristo, não para dar uma satisfação a Ele como apóstolo. Mas aquela igreja deve obedecer a Cristo por amor a Cristo. Ele enfatiza isso, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que Paulo está dizendo àqueles amados irmãos é que eles precisavam perseverar, caminhar em uma vida de obediência. Mesmo se alguém estivesse vendo ou não. Mesmo diante dos olhos de Paulo ou não. Paulo aqui está querendo dizer àquela igreja que mesmo na ausência dele, há um Deus que está vendo as nossas atitudes e que sonda os nossos corações. É isso que ele está dizendo. Não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência. E aí ele continua dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Muitas pessoas usam desse termo, desenvolver a vossa salvação, alegando que o crente pode perder a salvação, ou que a salvação é conquistada pelas obras. Porém, Paulo estaria se contradizendo com o que ele diz em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, onde ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele diz isso, enfatiza isso lá em Efésios. E ele estaria se contradizendo se ele dissesse que agora nós somos salvos pelas nossas obras. É preciso nós lembrarmos e olharmos para uma boa sistematização da Bíblia, entendermos que existem 3 tipos de salvação pelo qual o crente passa. Nós somos salvos quando cremos em Cristo Jesus, e ninguém pode tirar de nós a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, não tem como perder a salvação. Não existe como cair da graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a salvação quando nós cremos em Cristo Jesus, ou seja, quando ocorre a regeneração. Quando nós confessamos a Jesus por uma obra do Espírito, lembrando que a salvação é monergista, uma ação exclusiva de Deus. É Deus que age na salvação, é Deus que nos puxa para próximo dele. A gente escuta muito aquela canção, segura na mão de Deus, mas não é assim, é Deus que segura na nossa mão. Se fosse para a gente segurar na mão de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Mas é Deus que segura na nossa mão. Então a salvação ela é monergista, é uma obra de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira salvação, quando nosso nome é escrito no livro da vida. Quando nós temos essa certeza, porque ele já foi escrito desde a eternidade. Então, quando nós temos essa certeza, é a primeira salvação. A segunda salvação é o processo que nós estamos vivendo. Ou seja, o processo de santificação. A primeira salvação é a regeneração. Quando nós cremos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados. A segunda salvação é a obra de santificação. Ou seja, o crente agora, e aí sim é sinergista, Deus está agindo e o crente se esforça para viver longe do pecado em obediência a Deus. E a terceira salvação é quando nós estaremos na glória com Deus. Quando nós estaremos em corpos glorificados. Então a Bíblia ela vai tratar desses 3 processos da salvação. Nós fomos salvos quando fomos convertidos ao Evangelho, estamos sendo salvos porque estamos nos santificando e seremos salvos quando Cristo vier consumar o seu reino de uma vez por todas, implantar o seu reino na terra. E esse texto, quando ele diz desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ele está tratando aqui do segundo tipo da salvação, ou seja, a santificação. Ele não está dizendo que você perde a salvação, ou que a salvação é pela sua força. Como eu disse anteriormente, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como cair da graça, não tem como perder a salvação. Mas ele agora está falando da obra de santificação. Paulo agora está falando do processo do crente, da peregrinação do crente à cidade celestial. Do processo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que não basta apenas começar bem, temos que terminar a carreira bem. E é isso que ele está tratando aqui. Precisamos perseverar em obediência a Deus. Por isso que ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ele está tratando da segundo tipo de salvação, ou seja, da obra de santificação. E ele vai dizer isso com temor e tremor. Paulo aqui ele traz 2 ideias essenciais. O crente ele deve desenvolver a sua salvação, ou seja, ele deve se santificar do pecado, buscar obedecer a Deus, porque ele ama Cristo. Ele provou desse amor. Por isso que isso só pode ser feito por um crente. Um ímpio, ele não tem como se santificar. Somente um crente. Porque o crente ele tem entendimento do que Cristo fez na cruz. Perceba, olhe para a perícope anterior, do verso 5 ao 11, vai estar falando justamente do sacrifício de Cristo. Paulo, ele está do verso 27 do capítulo 1
até o verso 4 do capítulo 2, Paulo está exortando aquela igreja. E aí parece que Paulo esquece o assunto de exortar aquela igreja a viver em uma só fé, em um só amor, lutando pela fé evangélica. Parece muitas vezes que Paulo esqueceu do assunto para falar da obra de Cristo. E quando Paulo termina de falar, ele agora começa a exortar de novo essa igreja. E Paulo ele não esqueceu do assunto. Paulo faz isso propositalmente. Paulo está dando um motivo para sermos obedientes. Ele está dando um motivo para a igreja de Filipos ser obediente. Pelo amor de Cristo. Só consegue amar a Cristo a ponto de obedecer a Cristo quem recebeu do seu amor. É impossível dar amor sem receber amor. É isso que Paulo traz aqui. É justamente essa ideia. E por isso que ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É importante destacarmos esses dois termos, irmãos. Porque muitas pessoas acham que isso aqui é ter medo de Deus. Lembramos que Jesus, ele traz uma ideia de Deus muito diferente da ideia que os próprios judeus tinham em sua época. Os judeus viam Deus como um Senhor distante. E Jesus, no Sermão do Monte, ele traz uma característica que os filhos do reino devem ter, que é de Deus como um pai. Ele, quando ensina a oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, ele diz, Pai Nosso. Ele traz uma característica de Deus como nosso Pai. Muitas pessoas enfatizam essa ideia de temor e tremor, como se fosse uma ideia de termos medo de Deus. Como se fosse uma ideia que nós estávamos sendo coagidos por esse Deus. Mas a ideia de temor e tremor não é essa, irmãos. A ideia de temor é justamente a ideia de reverência a esse Deus. E a ideia de tremor é a ideia de respeito a esse Deus. É justamente essa linguagem que Paulo está tratando aqui. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo, mas livre acesso não quer dizer que é de todo jeito. Ele está dizendo que devemos ter temor e tremor, ou seja, reverência e respeito. Sabe, irmãos, quando um filho que ama o seu pai, ele tem respeito e reverência pelo seu pai. Ele não desobedece o seu pai. Quando um pai olha para um filho que o ama, quando um pai olha com um olhar de reprovação para aquele filho, para ele o seu coração está despedaçado. É esse o sentido que Paulo está trazendo aqui. É essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. Não decepcionais o vosso Pai Celeste. Vocês são salvos, vocês são filhos, mas vocês devem viver de acordo com o que o Pai de vocês manda. Uma certa feita eu conversando com um amigo meu, e ele dizendo justamente isso, quando o pai dele era vivo. Só bastava o pai dele olhar para ele, com um olhar de desaprovação, que para ele dava uma dor tão grande que era mesmo que receber uma pisa. É justamente essa ideia que Paulo está dizendo aqui. Vocês devem amar o pai de vocês e viver de acordo com aquilo que ele diz, tendo reverência e respeito por ele. Tendo reverência de quem ele é e respeitando quem ele é. É justamente essa ideia que ele traz. E aí ele vai dizer, vejamos a soberania de Deus. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, perceba, Paulo ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Mas agora ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Será que Paulo está se contradizendo? Muito pelo contrário. Paulo está dizendo aqui que a soberania de Deus, ela está em completa harmonia à responsabilidade humana. Uma coisa não está distante da outra. Uma coisa não é antagônica à outra. A soberania de Deus não é antagônica à responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que o crente, e tão somente o crente, ele deve se santificar, ele deve aperfeiçoar a sua salvação. É Deus que realiza isso nele. Devemos lembrar que quando nós somos salvos,
nós somos selados com o Espírito Santo. E nós recebemos a graça de agradar a Deus, por meio de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a agradar a Deus. O Espírito Santo nos incomoda a agradar a Deus. Quando um crente ele está diante do pecado, o Espírito Santo age como um alerta, como uma luz de alerta, e constrange o crente a se voltar para Deus. É essa a ideia que Paulo traz aqui. Ao mesmo tempo que nós devemos se esforçar, Deus está agindo em nós. Nós não temos mérito. É isso que ele diz lá em Efésios 2, no verso 9 também. As boas obras que foram preparadas de antemão. Ou seja, é Deus que nos dá a graça de nos abstarmos, distanciarmos do pecado. É Deus que dá a graça para que venhamos ter uma vida distante do pecado. É esse Deus que nos dá a graça. Ao mesmo tempo que devemos nos esforçar para se santificar, é Deus que nos santifica. A responsabilidade humana está em harmonia com a soberania divina que guia o seu povo. E é justamente isso, irmãos. Só é capacitado a obedecer a Deus quem ama. E só pode amar verdadeiramente quem recebeu do amor de Cristo. Só pode ter do verdadeiro amor aquele que recebeu o amor de Cristo. Aquele que foi salvo. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito perdoará. É justamente isso, irmãos. Nós só podemos obedecer a Deus verdadeiramente. Podemos obedecer a Deus e agradar a Deus se nós amarmos a Jesus. Sem amar a Jesus, nós não conseguimos agradar a Deus. É isso que Paulo está alertando essa igreja. Paulo está dizendo, quanto mais você ama Jesus, mais você irá obedecê-lo. Quanto mais você ama Jesus, mais você vai ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Paulo está trazendo essa ideia. Nós obedecemos não para sermos salvos, mas por gratidão pela salvação que recebemos. Entendendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não poderíamos fazer nada que agradasse a Deus. E Ele, em seu amor, em sua misericórdia, enviou o seu melhor, o seu Filho, para nos salvar. É justamente isso, irmãos. O amor, ele gera obediência. O amor gera obediência. Quanto mais amamos a Cristo, mais somos aperfeiçoados a viver uma vida em obediência ao Evangelho. E Paulo ele vai continuar discorrendo a respeito disso. Paulo vai continuar falando a respeito disso. Observe comigo para o verso de número 14 até o verso de número 16. Ele vai dizer que a obediência ela vai gerar testemunho. Esse é o segundo ponto que vamos tratar. A obediência gera testemunho. Do verso 14 ao verso de número 16 diz assim: Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, Paulo aqui, ele vai trazer o sentido do que é obedecer a Deus. Quando ele diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, ele está trazendo aqui uma ênfase muito importante. Não é apenas fazer coisas boas, mas é fazer com a intenção de glorificar a Deus. Não é apenas fazer cumprindo um legalismo, mas é fazer tendo prazer em servir a esse Deus. É justamente essa ideia que Paulo traz aqui. Paulo traz justamente essa ideia. E isso faz recordar de um homem chamado William Carey, o pai das missões modernas. Aquele homem, ele vai para a Índia pregar o Evangelho. E ele ali desenvolve o sistema missionário que hoje as igrejas exercem. E aquele homem, ele deixa tudo em seu país, todo o seu conforto, e vai para a Índia. E ele diz algo bem interessante. Ele diz, faça grandes coisas para Deus
e espere grandes coisas de Deus. Fazer grandes coisas para Deus, irmãos, é se esforçar em obedecer a sua palavra e em viver de modo digno do Evangelho. É testemunhar de Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes o termo evangélico ele vem se tornando tão banal. Ser chamado de crente vem se tornando algo tão ruim, pejorativo, porque as pessoas não estão vivendo de modo digno do Evangelho. As pessoas não estão se esforçando a obedecer a esse Deus, a viver para a glória de Deus. E nós somos chamados a isso. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas desse Deus. Não é esperar grandes coisas para o seu benefício próprio. Não é esperar grandes coisas para a sua individualidade, mas é esperar grandes coisas para o crescimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Esse homem, William Carey, ele deixou tudo. A sua esposa contraiu uma enfermidade mental. O seu filho morreu. Eles enfrentaram muitas dificuldades na Índia, em um país totalmente diferente. Em uma época onde não havia tecnologia. E aquele homem, ele está naquele país pregando o Evangelho. Em seus relatos, em seus escritos, em suas cartas, nós não vemos aquele homem se murmurar em coisa alguma. O apóstolo Paulo está preso, escrevendo para os irmãos de Filipos. E nessa epístola nós não vemos Paulo murmurar de coisa alguma. Nós não vemos Paulo se lamentar de coisa alguma. Porque Paulo, ele não está apenas obedecendo como um peso, mas ele está obedecendo e glorificando a Deus com o coração. Servimos a um Deus, irmãos, que ele sonda os nossos corações. Não basta fazer o certo se a intenção do seu coração não é boa. Você precisa ter a intenção do seu coração boa e fazer o certo. Isso deve estar em harmonia. Essas duas coisas devem estar em harmonia. Por isso que ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ele traz justamente essa ideia, irmãos, que devemos fazer tudo sem murmurações e contendas. E no verso 15 ele vai dizer, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo ele continua aqui enfatizando o que ele diz lá no verso 3 e 4 do capítulo 2, no início do capítulo 2. Ele diz, completai a minha alegria, de modo que pensais as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ele diz no verso 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo trazendo justamente essa mesma ideia aqui no capítulo 5, do capítulo 15, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo traz justamente essa ideia, irmãos, que devemos desenvolver a nossa santificação. Em Hebreus capítulo 10, verso 22, o autor de Hebreus ele enfatiza isso. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, devemos obedecer a Deus com um coração grato, com um coração como o de uma criança, com um coração ingênuo, com um coração puro, buscando fazer isso não por vanglória, não por partidarismo, não pelo benefício pessoal, mas para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para testemunharmos de Deus. Sabe por que homens como William Carey, eles são falados até hoje? Porque eles sacrificaram muitos da sua vida para a glória de Deus. Eles obedeceram muito a Deus. E por isso que eles são lembrados como gigantes da fé. Homens como Charles Spurgeon, como os puritanos, como os apóstolos, como os profetas. Homens que
sacrificaram muito da sua vida para a glória de Deus. É assim que devemos viver. Devemos viver de maneira... Observe os termos. Para que vos torneis. A ideia aqui é torneis, é ir se aperfeiçoando. Se aperfeiçoar como? Irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, devemos ser irrepreensíveis em nossas atitudes. Devemos ter atitudes que não recebam repreensão. E devemos ser sinceros. Sinceros de que forma? Ter um coração sincero e que obedece a Deus por amor ao seu filho. Que obedece a Deus por amor ao seu filho. Ou seja, tem um coração puro, um coração inocente, genuíno, que faz por Cristo e não por motivações egoístas. Muitas pessoas querem servir a Cristo. É isso que Paulo está alertando. Para benefício próprio. Muitas pessoas querem servir a Cristo, não para ser servo, mas querendo ser Senhor. Querendo fazer com Cristo uma moeda de troca. Mas não é isso que Paulo está enfatizando para essa igreja. Paulo está dizendo que eles deveriam testemunhar, ser irrepreensíveis nas atitudes e sinceros de coração. E ser sinceros, ou seja, ter um coração puro, genuíno, que faz por Cristo e não por motivações egoístas. E depois ele apresenta outro termo, ele vai dizer, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Ou seja, devemos andar de modo digno do Evangelho, acima de qualquer repreensão, por amor a Cristo. Acima de qualquer repreensão, por amor a Cristo. O amor, irmãos, gera obediência. Quem ama Jesus de verdade, obedece a Ele. Quem ama Jesus se esforça para ter uma vida em santificação. Quem ama Jesus se esforça para ter uma vida inculpável diante desse mundo. Se esforça para ter uma vida irrepreensível e de sincero coração. E Paulo, ele vai continuar dizendo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso parece que Paulo está escrevendo para nós nos dias de hoje. Nós costumamos dizer que nossa geração está perdida. Costumamos nos lamentar da nossa geração. E, de fato, as gerações nunca foram boas. Na época que Paulo está escrevendo aqui, a maior metrópole do mundo era Roma. Havia dois grandes divertimentos em Roma. Um era o Coliseu, onde pessoas estavam lutando, pessoas estavam se matando, onde cristãos eram jogados para ser comidos pelas feras, e o povo aplaudia e achava aquilo bonito. Outra era os anfiteatros, que são o que podemos chamar hoje de pornografia, ou o que podemos chamar hoje de sites e revistas e músicas que enaltecem uma sexualidade reprovável por Deus. Ou seja, o povo de Roma, da maior metrópole da época, ou estavam vendo pessoas, um entretenimento daquelas pessoas, ou ele está num coliseu, vendo pessoas morrerem, ou ele está num anfiteatro, vendo a prostituição e a pornografia. A homossexualidade em Roma corria às soltas. As drogas em Roma corriam às soltas. No Império Romano, corriam às soltas. Em toda época, existe um grande desafio para a Igreja de Cristo. Em todas as eras, nós vemos isso desde Gênesis. Não é à toa que Deus distribui línguas entre aquelas grandes nações que estavam se formando. Aquelas grandes cidades, porque o povo era impuro. Praticavam práticas terríveis diante de Deus. E isso não é diferente da nossa geração. O sistema que rege esse mundo é um sistema pecaminoso. Nós falamos hoje de aborto,
Mas se formos olhar para a história da igreja, se formos olhar para a história, as crianças sempre foram atingidas. Sempre foram oferecidas como sacrifícios vivos diante dos falsos deuses. O sistema pecaminoso do mundo, ele age em todas as gerações. A depravação, a imoralidade, o desvio da verdade, a corrupção, ela está diante de nós e diante das gerações que vieram antes de nós. Olhe para Daniel, na Babilônia. Olhe para esses irmãos em Filipos. Olha o que Paulo diz. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele justamente mostra a maldade humana, a depravação humana, o sistema pecaminoso desse mundo. Ele está enfatizando nisso. Mas sabe qual é a nossa resposta em obediência a esse Deus? Ele continua, o que é que ele vai dizer? Isso é muito precioso. Ele vai dizer justamente o seguinte, irmãos. Ele vai dizer, de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe o que é que Paulo está enfatizando aqui? O que alguém já disse lá nos evangelhos. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Ali diante do Sermão do Monte, onde ele está tratando da época do seu reino. E o que é que ele vai dizer? Que devemos ser sal e luz no mundo. O sal, quando perde o sabor, para nada serve, além de ser pisado. É isso que Jesus disse. Devemos ser luzeiros. Devemos ser uma luz diante dos homens. Para que os homens, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai Celeste. Glorifique ao nosso Deus. Sabe, irmãos, quando nós não somos obedientes, quando o nosso coração não está em Cristo, quando nós estamos sem amor por Cristo, nós não apenas somos incapacitados de obedecer, mas envergonhamos o Evangelho. Paulo está trazendo aqui um ensinamento. Ele está dizendo que devemos ser luzeiros. Devemos ser luz diante da nossa geração. Diante de todas as áreas da nossa geração. Se a música da nossa geração é ruim, os crentes devem produzir música boa. Se a política, a corrupção da nossa geração é ruim, os crentes devem ser políticos bons. Se os empresários, os profissionais de nossa geração são corruptos, nós devemos ser luz diante dessa sociedade. Para que Cristo possa ser visto em nós. Para que Cristo possa ser visto em nós. Sabe onde foi que aconteceu a abolição da escravidão? Na Inglaterra. Sabe como era chamado os políticos da Inglaterra? Nosso país, os políticos são chamados de ladrões. Na Inglaterra, homens como William Wilberforce eram chamados de santos homens de Deus. Sabe o que eles faziam antes de ir para o parlamento? Eles dobravam o joelho e iam adorar a Deus. Fruto de um grande avivamento. E ali naquele país, a abolição da escravidão. Luzeiros no mundo. É assim que devemos ser. Sabe o que é que acontece diante da Revolução Francesa? Enquanto os franceses estavam cultuando a razão, enquanto os franceses estavam se matando, em um banho de sangue naquela nação, sabe o que é que acontecia também na Inglaterra? Um jovem, de pouco mais de 26 anos, começou seu ministério um pouco mais jovem. Um jovem pregador, chamado Charles Spurgeon, estava pregando e milhares de pessoas na Inglaterra estavam se convertendo a esse Deus. Sabe por quê? A rainha da Inglaterra, ela disse que tinha mais medo de John Knox do que do exército da Escócia.
Porque John Knox era luz no mundo. Sabe, irmãos, o sistema desse mundo, o diabo, esse sistema corrupto, ele tem mais medo de um cristão fiel obedecendo essa palavra do que um exército. Do que o maior exército desse mundo. Sabe o que é que John Wesley diz? Sabe o que é que John Wesley pede a Deus? Ele diz: Senhor, derrama mais 100 homens que preguem o evangelho com ousadia como eu estou fazendo, para que nós venhamos a ganhar todo mundo. Para que nós venhamos a ganhar todo mundo. John Wesley, ele percorria todo o seu país a cavalo, pregando. Todos os dias. Pregando fielmente a palavra de Deus. Charles Spurgeon pregava fielmente. Os puritanos, homens santos de Deus, luzeiros no mundo. Irmãos, precisamos ser luz diante da nossa geração. Precisamos amar a Cristo acima de todas as coisas, para sermos capacitados a obedecer a Ele e a resplandecer a sua glória e a sua graça, onde quer que Ele nos coloque. Onde quer que Ele nos coloque, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que venhamos estar. Uma luz dessa, uma lâmpada dessa, queimada, ela não serve para nada. Ela só vai ter serventia quando ela está funcionando bem. Quando ela está gerando luz. E é assim que devemos ser para a nossa geração. É assim que os irmãos de Filipos deveriam se portar. É isso que Paulo indaga para essa igreja. Resplandecer como luzeiros no mundo. E aí ele vai trazer justamente novamente a ideia de perseverar. Perseverar na palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo ele está dizendo, como é que nós podemos ser luz? Perseverando no Evangelho. Como é que nós podemos ser luz diante da nossa geração? Perseverando no Evangelho. Irmãos, devemos meditar na palavra de Deus todos os dias. Devemos ler a palavra de Deus. Devemos nos esforçar para estarmos na escola bíblica dominical, nas reuniões de doutrina, para aprendermos desse Deus. Como é que nós vamos obedecer a Deus se nós não estamos conhecendo a Deus? Muitas vezes as pessoas agem com misticismo. Dizem, eu senti que era por fazer isso, eu senti que era por fazer aquilo. Os nossos sentimentos, eles também nos enganam. O que deve nos guiar é a palavra de Deus. O que deve guiar a nossa vida para que nós venhamos ser luz é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. E precisamos aprender dessa Bíblia. Precisamos aprender do Evangelho todos os dias. Para sermos capacitados a sermos luzeiros no mundo. A ser luz e sal nesse mundo. Precisamos disso, irmãos. Precisamos ter uma vida na palavra de Deus, buscando aprender da palavra de Deus, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, eu investi muito tempo para plantar a igreja de vocês. Eu investi muitas viagens. Eu investi muito suor. E vocês precisam perseverar na palavra de Deus. Vocês precisam ser exemplo para a geração de vocês. Vocês não podem ser cristãos apenas de nomenclatura, mas vocês devem ser cristãos de vida com Deus, em obediência à palavra de Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Para que no dia que Cristo vir, onde o reino será concretizado, eu possa olhar para a igreja de Filipos. Era isso que Paulo estava dizendo. E eu possa ver os irmãos de Filipos recebendo seus galardões por serem luz no mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que o meu esforço não seja em vão. É isso que Paulo está tratando aqui. Diz, eu corri muito, eu suei muito para plantar essa igreja. E vocês agora devem viver em serviço do reino de Deus. Porque vocês conhecem a verdade.
vocês devem se alimentar dessa verdade e vivê-la todos os dias. É isso que Paulo traz aqui. A obediência, irmãos, ela gera testemunho. A obediência à palavra de Deus gera testemunho. Gera uma vida em santificação. Gera uma vida em luz no mundo. Sendo luz, sendo diferente desse mundo. Resplandecendo a Cristo nesse mundo. Gostaria de tratar o último ponto. A obediência gera alegria. Gostaria que você analisasse comigo para o verso de número 17 ao verso de número 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está trazendo uma ideia que ele já vinha trazendo no verso 19 do capítulo 1. Olha o que Paulo diz no verso 19 do capítulo 1. Porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. O verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo, irmãos, eu estou preso. A minha sentença vai sair. E eu posso receber uma sentença de morte. Mas eu me alegro nisso. Porque eu estou servindo a Deus. Servir a Deus, obedecer a Deus, não é um fardo para o cristão. Não deve ser encarado como algo ruim para o cristão. Servir a Deus é um privilégio. Vir para o culto no domingo, privilégio. Aprender de Cristo, privilégio. Renunciar os manjares desse mundo, privilégio. Morrer por Cristo, privilégio. John MacArthur, comentando a respeito desse texto, ele diz que nem todo cristão provará dessa alegria, de se alegrar por se sacrificar por Cristo. Nem todos os cristãos da nossa geração provarão dessa plena alegria de se sacrificar pelo Evangelho. É isso que Paulo diz. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Paulo, ele fala daquilo que ele está vivendo. A maior retórica do apóstolo é as suas ações. Veja o que ele falou no verso 3. Ele vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí, no verso de número 17, ele vai dizer, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele está dizendo, irmãos, eu posso morrer. Eu posso morrer, eu posso ser condenado à morte. Mas eu estou feliz, porque eu estava a serviço do reino e a serviço de vós. A serviço do vosso crescimento. Mesmo diante dessa possibilidade, eu estou feliz. E ele diz, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo ele encerra dizendo que devemos nos alegrar em servir a Deus. Que devemos nos alegrar em servir ao reino de Deus. Ele encerra dizendo isso. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, qualquer sofrimento que venhamos sofrer nessa terra, por amor a Cristo, qualquer renúncia que venhamos a ter nessa terra, por amor a Cristo, é pouco diante daquilo que Ele fez por nós, diante da glória, da eternidade com Deus. É pouco diante daquilo que iremos receber quando olhamos para a vida desses homens que foram citados diante desse sermão. Homens que sacrificaram, que não tinham sua vida como preciosa, mas a palavra de Deus como preciosa. Assim devemos ser nós, irmãos. Devemos perseverar nessa fé. Devemos perseverar em obediência a Cristo, por amor a Ele, por amor ao sacrifício que Ele fez por nós.
Eu gostaria de trazer 3 breves aplicações diante desse texto para a nossa edificação. A primeira aplicação, irmãos, é que a maior prova que amamos a Cristo não é nossas palavras, mas são nossas atitudes. Podemos falar que amamos a Cristo, mas se agimos de maneira contraditória, contrária à sua palavra, isso só prova a nossa falta de amor e a nossa falta de fé. Isso só falta que nós não temos fé no seu sacrifício e que nós não o amamos. Quando nós amamos a Cristo, temos prazer em servir ao próximo. Temos prazer em participar das programações da igreja. Temos prazer em ser pontual no culto. E em estar empenhados e envolvidos nos departamentos da igreja. Quando amamos a Cristo, temos mais comprometimento com o reino do que com a nossa individualidade. O maior indício de uma pessoa que não ama a Cristo é o seu descomprometimento com o serviço do reino. O maior indício que uma pessoa está negligenciando o amor para com Cristo é o seu descompromisso com o reino, o avanço do reino. Paulo era um erudito, um homem que tinha dupla nacionalidade, fariseu, um grupo seleto de judeus, cidadão romano, um homem intelectual. Quanto Paulo sofreu por amor a Cristo. É por isso que ele diz, sejam os meus imitadores. Ele diz isso aos irmãos de Coríntios, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso ao seu filho hoje? Será que você pode dizer isso ao seu marido hoje, à sua esposa, aos seus pais, ao seu vizinho, aos seus colegas de trabalho? Será que você pode chegar a essas pessoas e dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que você está comprometido com o reino de Cristo a esse ponto? Será que o seu testemunho resplandece essa luz do Evangelho? Devemos nos analisar. Os puritanos, a cada ano, muitos deles faziam isso no dia do seu aniversário. Eles escreviam muito em seus diários. E a cada ano que passava, no dia do seu aniversário, ele pegava o seu diário e ele lia tudo aquilo que ele escreveu durante o ano. E eles analisavam suas faltas, suas falhas, para aperfeiçoar no próximo ano. Devemos fazer isso. Devemos nos analisar, irmãos. Será que você pode dizer o que Paulo disse? Sejam meus imitadores. Você pode chegar assim para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, e dizer, seja meu imitador, para o seu vizinho, para as pessoas que convivem com você. Será que você testemunha de Cristo? Devemos amar a Cristo. Acima de todas as coisas. Devemos amar a Jesus. Segunda aplicação, irmãos. Obedecer a Cristo é muito mais do que fazer coisas de forma mecânica. Obedecer a Cristo é ter satisfação em plenitude em servir ao seu reino. É ter satisfação e plenitude em servir ao seu reino. Muitas vezes queremos servir a Deus murmurando, falando das outras pessoas. Muitas vezes queremos servir a Deus de má vontade. Fazemos isso de forma legalista ou mecânica, como se fosse um fardo. Mas não é um privilégio. Quem está, irmãos, empenhado no avanço do reino de Deus, não tem tempo para perder com fofoca, com contenda. Quem está empenhado no avanço do reino de Deus, não tem tempo para perder com murmuração. Sabe, irmãos, quando eu olho para o surgimento dessa igreja, eu olho e vejo a oração de muitos irmãos que oraram para em Alagoa Nova haver uma igreja bíblica. Irmãos talvez que nem vivos estejam. Uma igreja reformada, uma igreja que tenha compromisso com a exposição do Evangelho. Sabe, irmãos, quando nós estamos murmurando, fofocando,
se maledizendo, contendendo com os outros. Isso não resolve o problema. Isso piora o problema. Nós não devemos focar no problema em si. Devemos focar na solução. Se na minha cidade não está havendo evangelização, eu devo evangelizar como cristão. Se na minha cidade não tem uma igreja bíblica, eu devo orar e devo me empenhar para que haja uma igreja bíblica. É assim que devemos agir. Quem está empenhado no reino de Deus não tem tempo para murmurar, para fofocar, para se maldizer. Isso não resolve o problema, isso só piora o problema. Deus, pela sua graça, Ele ouviu as nossas orações. Ele, pela sua graça e pela sua providência, Ele trouxe a igreja presbiteriana para a Lagoa Nova. Uma igreja reformada, uma igreja que tem compromisso com a pregação expositiva. Ele trouxe. Deus está nos dando um lugar para cultuá-lo, um lugar que vai estar num dos cantos mais bonitos da cidade. Isso é providência de Deus. E diante disso, nós devemos agir. Nós não temos tempo a perder com coisas vãs. Devemos agir. Devemos agir, irmãos. Devemos ser luz diante da nossa geração. Devemos ser imitadores de Cristo. Devemos agir. Devemos ter um padrão de obediência de quem ama Jesus. Devemos testemunhar de Cristo. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos tantos imperativos. Evangelizar é um imperativo. Jesus diz, ide. Quando ele diz ide, ele não diz quanto tu quiser. Não. Ide é um imperativo. É uma ordem. Ser dizimista, um imperativo. Uma ordem. Congregar, estar comprometido com a igreja, um imperativo. Uma ordem. Servir uns aos outros, uma ordem. Um imperativo. Guardar o domingo, vir ao culto, uma ordem, um imperativo. São ordens, são imperativos. Devemos nos esforçar a isso, irmãos. Devemos nos esforçar para testemunhar de Cristo. Para avançarmos com o reino de Cristo. Murmurar, se maldizer, fofocar, não vai mudar a situação. O que vai mudar a situação é nós deixarmos sermos instrumentos de Deus para o avanço do seu reino. O que vai mudar a situação é sermos coparticipantes do avanço do Evangelho. Quem está comprometido, quem ama a Jesus e está comprometido com o avanço do reino, não tem tempo a perder com essas coisas. Não tem tempo a perder. Quando eu olho para uma igreja hoje da nossa denominação, que é referência de evangelização, que é a igreja de Pinheiros. A igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casemiro. Uma igreja que a cada ano planta muitas igrejas no Brasil. Ajuda muitas igrejas. Muitas pessoas assistem os cultos pela internet. O co-pastor que está ajudando lá aquela igreja é o pastor Hernandes Dias Lopes. E quando nós olhamos para uma igreja de Pinheiros, muitas pessoas dizem, eu queria ser membro dessa igreja. Essa é a igreja ideal. De fato, é uma igreja boa, uma igreja ativa. Mas sabe qual é a diferença daquela igreja? Sabe por que aquela igreja faz o que faz? Porque ela tem membros comprometidos. Um dia desse, o reverendo Arival, ele diante do sermão dele, encerrando o sermão deles, ele disse, irmãos, esse semestre o caixa da igreja está zerado. Esse mês o caixa da igreja está zerado. Nem o meu salário, nem o dinheiro para pagar minhas contas a gente tem. Porque a gente investiu tudo no avanço do reino. E sabe o que é que Deus vai usar para que isso amplie ainda mais? É o meu bolso e o seu bolso. Uma igreja que irmãos são dizimistas fiéis. Uma igreja que é envolvida com a mobilização missionária. Uma igreja que evangeliza o bairro, que evangeliza outras cidades. Nossa, esses irmãos pagaram passagem, um dia desses estavam em Patos, evangelizando. Sertão da Paraíba. É comprometimento com o reino.
Quando a gente deixar de mimimi e se importar com o que de fato importa, não ter nossa individualidade, nossa vida como preciosa, mas ter o evangelho como precioso, aí nós vamos avançar. Sabe, hoje estamos aqui em poucos. 10, 11 pessoas. Sabe, 10 pessoas numa cidade dessa, onde nem 10% dessa cidade, menos de 10% dessa cidade, acho que temos 2, alguns por cento de crentes nessa cidade. 10 pessoas comprometidas verdadeiramente com o evangelho, viram uma cidade dessa de ponta para o ar. De muita gente se converter, de muita vida ser transformada. Sabe, esses jovens, a gente vê aí, um horror de jovem na nossa cidade, envolvido com candomblé, envolvido com sexualismo. Quantos jovens com drogas, quantos empresários dessa cidade envolvidos com prostituição. Meus irmãos, devemos se importar com o que de fato importa, que é o evangelho. Devemos ser luz, ter como prioridade amar a Jesus. Ele deu a vida por nós. Devemos amá-lo e dar tudo o que temos para o crescimento do seu reino. Devemos fazer grandes coisas para Deus e esperar que Deus faça grandes coisas por meio de nós. É isso, irmãos. Não podemos perder tempo com murmuração. Devemos avançar. Gostaria de trazer mais uma aplicação. Trabalhar para Cristo, trabalhar em prol do Evangelho, não é um fardo. Não é um fardo. Muitas vezes trabalhar para si mesmo pode ser um fardo. Trabalhar para o outro pode ser um fardo. Mas trabalhar para Jesus, com um coração sincero, gera alegria. Talvez você não tenha contentamento. Talvez você que está aqui hoje tenha uma vida de murmuração. Talvez você que está aqui hoje tenha uma vida descontente, de insatisfação. Talvez isso é porque você não está comprometido com o reino de Cristo. Talvez isso é porque você quer que as coisas sejam do seu jeito e não do jeito de Cristo. Quando Paulo ele aqui fala, alegrai-vos, ele também está trazendo um imperativo. A alegria na vida cristã não deve ser momentânea, como a alegria desse mundo. A alegria na vida cristã, ela deve ser contínua, mesmo diante das dificuldades. Sabe por que muitos homens de Deus foram queimados louvando? Porque eles tinham alegria no coração. Nós precisamos desfrutar dessa alegria. Nós precisamos desfrutar desse contentamento. Esse contentamento que é servir a Cristo. Esse contentamento que é servir aquele que deu sua vida por nós. Nós precisamos desfrutar desse contentamento, irmãos. Para concluirmos, gostaria de trazer a conclusão. Que cada circunstância da nossa vida, ela deve ser aceita prontamente com alegria e sem murmuração. Servimos a um Deus soberano. E Ele cuida de nós. O Salmo 23, ele inicia dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a ideia ali é, Ele não me faltará. Deus, Ele não falta na nossa vida. E nós devemos ter alegria em Deus. Talvez você esteja com um diagnóstico, com problemas familiares. Talvez você possa até estar com dívidas. Mas a palavra de Deus manda que você se alegre em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. E Ele quer que você seja luz na sua casa, no hospital, no lugar onde Ele lhe colocar. No lugar onde Ele lhe colocar. No seu trabalho, Ele quer que você seja luz. Mesmo diante das circunstâncias ruins. Você que confessou a Jesus como Salvador da sua vida, você não é uma ovelha sem pastor.
Você tem um pastor e ele cuida de você. E as adversidades são para lhe aperfeiçoar. Então você deve se alegrar. Se alegre. Se alegre em Cristo, diante de qualquer circunstância. Se alegre em servir a Cristo. Que nós, como Igreja Presbiteriana de Alagoa Nova, possamos ser uma igreja cooperadora do Evangelho. Uma igreja atuante. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo nessa cidade. Que nós venhamos a ser sal e luz nessa cidade. Que as pessoas dessa cidade venham olhar para cada um de nós e venham ver cristãos genuínos. Cristãos genuínos. E que nós possamos ser instrumento de Deus, para a glória de Deus Pai.